Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o julgamento contra o ex-presidente réu inelegível Jair Bolsonaro e outros réus é estritamente baseado em provas e não disputas políticas ou ideológicas. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Opinião impopular minha aqui. Não existe julgamento imparcial, técnico, pipipipopopó. Mas tá, vamos usar a colher de chá e dizer que não é disso que o Barroso está falando. Conta pra gente, Dai. Não, a sua opinião popular muito bem-vinda, Sophie, porque, de fato, eu já começaria também discordando do Barroso. Não existe julgamento que seja imparcial, nós somos todos parciais, ainda mais no STF. Não existe um julgamento que não seja político. Quando a gente fala do Supremo Tribunal Federal, tudo é política. Política mesmo da sua própria estrutura, né, da ideia de polis. E se a gente achar que minimamente não seria político, a gente estaria enganado. No entanto, aí tem um outro revés, que é o Barroso vir trazer uma questão que os bolsonaristas se negam a aceitar, que é o fato do Bolsonaro não ser um perseguido político. E essa é a diferença. O Bolsonaro ele é uma figura que, de acordo com a Polícia Federal, de acordo com provas que foram materializadas, inclusive, pelo próprio presidente, ele sabia de tudo e não só sabia da articulação de uma trama golpista, como ele também teria participado dessa articulação. E é isso que aponta a investigação. Existe materialidade, sendo que, inclusive, Sofia, se o Bolsonaro, se a gente fosse pensar em fazer justiça sobre as ações do Bolsonaro, ele deveria estar preso só pelo que foi feito durante a pandemia, a não compra de vacinas, por exemplo, um discurso negacionista, um discurso absurdo, um discurso de tentar dar medicamentos que não funcionavam comprovadamente para as pessoas, e no final a não compra de vacina. Por quê? Porque milhares de pessoas, perdão, faleceram e essas pessoas poderiam não estar, o número poderia não ser tão grande assim se a gente tivesse medidas, medidas, atitudes sendo tomadas por esse governo. Então, essa falta de atitude do governo, essa não compra de vacina, as ações que eram genocidas, causaram um número imenso que nós tivemos de perdas. Inclusive o próprio Bolsonaro, que se rejeitava a usar máscara. Então, aquela pessoa que já era mais reativa, assim, que achava que de fato era uma gripezinha, tinha um exemplo de um chefe maior de Estado que não usava máscara o tempo inteiro. Então, a gente já tinha, né, um motivo suficiente para o Bolsonaro ser criminalizado, ser culpado de uma ação que ele fez. Não precisava do golpe de Estado, mas a gente tem também outras cerejas do bolo, como o golpe de Estado, e a gente não está falando de outros processos, por exemplo, como das joias sauditas, né? Enfim, tem muita coisa para o Bolsonaro ser criminalizado, gente. Ele construiu 4 anos de problemas e mazelas nesse país. Dito isso, vamos ouvir um pouquinho do que Barroso falou, Sofia, porque é interessante que ele, nesse momento, enquanto presidente do Supremo, ele vem a trazer esse discurso, porque tenta se desacreditar o STF o tempo inteiro, inclusive porque a gente veio de um 7 de setembro com falas absurdas, a gente vai aprofundar, por exemplo, falas como do Tarcísio e outras figuras que tentam personificar o Bolsonaro como uma figura que está sendo perseguida, e não é o caso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu a condução da corte no caso da ação penal em relação à tentativa de golpe. Ele afirmou que não gosta de ser comentarista de fato político e que aguarda o fim do julgamento para se manifestar em nome do STF. Mas que processo penal é, abre aspas, prova, não disputa política, fecha aspas. Barroso também disse que, tendo vivido e combatido a ditadura, foi nesse período que não havia o devido processo legal, público e transparente, acompanhado pela imprensa e pela sociedade em geral. Ele ainda afirmou que, abre aspas, hoje tudo tem sido feito à luz do dia.
O julgamento é um reflexo da realidade. Na vida, não adianta querer quebrar o espelho por não gostar da imagem. Fecha aspas. E a fala do presidente do Supremo vem depois de protestos registrados em várias cidades do país nesse 7 de setembro, último domingo. Ontem, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro foram às ruas, pediram anistia aos condenados pelos atos contra a democracia e criticaram a atuação do Supremo Tribunal Federal. As manifestações aconteceram há poucos dias do fim do julgamento de Bolsonaro, lembrando que esse julgamento será retomado amanhã e deve seguir essa fase final até sexta-feira, quando é esperada, então, a pena, eventual pena em caso de eventuais condenações. Pois é, né? Então, mais uma vez, é o mínimo que o Barroso precisa fazer nesse momento. E vamos lembrar que perdão, eu estou falando de Tarcísio, porque eu estou pensando no Tarcísio, pelo discurso do Tarcísio, o Barroso. O Barroso, ele é o presidente da corte, então ele precisa defender a corte, sobretudo dos ataques que vem sofrendo. Quando ele tem um ministro que é o Alexandre de Moraes, que neste momento está subordinado ao presidente, e as pessoas dizem no 7 de setembro, o Alexandre de Moraes, ele precisa ser preso, ele precisa ser condenado, ele precisa estar de fora do julgamento, porque ele também tem umas questões pessoais com o Bolsonaro, algo que, de fato, a gente tem uma ligação ali do Bolsonaro em relação a críticas a Moraes, e, de fato, Moraes está envolvido no processo do punhal verde e amarelo, que seria uma das pessoas também a serem eliminadas antes de uma tentativa de golpe, mas esse assunto foi superado no próprio STF com uma votação do colegiado, que diz que o Alexandre de Moraes ele está apto a julgar as ações da tentativa de golpe. Então, depois de um assunto superado, a gente está falando isso de uma Suprema Corte, não há mais o questionamento. Todo o resto é, de fato, uma tentativa de uma anistia para um grupo que não tem a menor condição, Sofia, de ficar impune. Porque se essa galera ficar impune de alguma forma, eles vão tentar articular um novo golpe, como a gente, inclusive, já viu agora os deputados bolsonaristas cobrando anistia e travaram o Congresso, travaram a Câmara, sentaram na cadeira do presidente da Câmara e disseram: a gente só vai sair daqui quando a anistia for votada. Isso é exatamente uma tentativa de golpe. E aí, só para a gente finalizar, Sofia, eu vou te pedir para trazer a matéria da BBC, e a BBC faz uma análise, que é o seguinte: a Marina Rossi, da BBC News Brasil, em São Paulo, faz uma análise que é sobre a anistia, e ela vai trazer as possibilidades aí do julgamento de Jair Bolsonaro. A gente vai ter mais julgamento, a partir de amanhã, inclusive, a gente vai ter novamente, né, a abertura da retomada do julgamento do Bolsonaro, e ela vai trazer aqui sobre a possibilidade de recurso, e que, independente do placar, se Bolsonaro for condenado, a sua defesa pode apresentar embargo de declaração. Trata-se de um recurso que, como regra geral, não muda o mérito do processo, mas pode levar à redução de pena, por exemplo. E aí os especialistas vão falando sobre essa decisão, sobre a abordagem de decisão. E por que a gente está tratando disso? Porque todos os ritos legais estão sendo seguidos com Bolsonaro. Não existe, inclusive ridículo quando a gente tem a defesa do Bolsonaro dizendo que não leu todo o processo porque eram muitos documentos, eram muitas provas, justamente. Nada está destoando da ideia de legalidade até o momento. Então, todo o resto é choro, sabe? Então, é importante que o Barroso venha, na véspera do julgamento, trazer essa abordagem. É isso, Sofia. Pois é, Dai. O único recurso que poderia ser mais problemático seria se fosse na base daqueles embargos infringentes, né? Só que aqueles lá é só se der um cenário de 3-2, né? E não vai dar, porque a única pessoa que tem alguma chance de votar para absolver o Bolsonaro é o Fux, e o Fux não vai fazer isso. Então, assim, tipo, esquece. Agora, redução de pena já é uma coisa já chata. Não, deixa ele passar o resto da vida preso.
É pouco ainda, considerando o fato de que ele sequer está sendo julgado pelo maior crime dele, que é a pandemia. É pouco. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pô, o pessoal tá lembrando de coisas aqui que eu não quero lembrar. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui do plantão, do Meteoro.